Todo mundo aqui concorda que as coisas estão meio estranhas, as nossas relações estão meio conturbadas, existe uma questão acontecendo na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. Vamos assistir aqui comigo um vídeo do psicólogo Júlio Lobo falando sobre uma crise invisível do colapso civilizacional. Vamos assistir aqui, vamos lá. Eu honestamente acredito que estamos passando por um colapso civilizacional silencioso. E talvez eu esteja ficando louco, talvez eu esteja certo, mas eu quero apresentar essa ideia para você hoje com bastante calma. Veja, você não está equivocado, você está num canal de psicologia e comportamento, você não está lá no sobrevivencialismo no meu outro canal. Mas, nos últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de passar por muitas experiências que trouxeram muita resiliência humana para mim e também me ensinaram muito sobre como o ser humano se comporta em situações de dificuldade, como também pude lidar muito com a história humana e entender quais foram os momentos de desastres do ser humano, ou seja, situações onde os impérios acabaram, os governos fracassaram, as pessoas deixaram de existir. E todo esse... Assim, eu acho que nós estamos sim num momento muito importante de mudanças muito significativas na sociabilidade de nós enquanto seres humanos. Né? Não acho que os governos vão acabar, né? Vou deixar ele desenvolver esse argumento dele, né? Assim, achei até um pouco meio paranoico, assim, mas eu acho que sim, nós estamos passando por mudanças significativas, assim, e eu percebo que socialmente ainda não entendemos como nos portar em todo esse lugar. Ainda não entendemos, enquanto sociedade, como nós vamos nos organizar frente a essas mudanças. Conteúdo que foi sendo acumulado com o tempo começou a me criar uma coceira interna. Uma coisa estranha que parecia que eu tinha uma peça de quebra-cabeça aqui e a outra peça aqui. E meio que eu sabia que tinha um jeito de arrastá-las e conectá-las. E talvez eu tenha conseguido fazer isso. E eu quero te contar um pouco sobre essa narrativa. Então não se assuste, fica comigo que eu vou tentar explicar do começo. Veja, geralmente a gente entende um colapso civilizacional, a gente já pensa em filmes de Hollywood, né? Pensa em zumbis, em meteoros, em terremotos virando o oceano e tsunamis, quando na verdade, se a gente for olhar a história humana, a maior parte dos colapsos civilizacionais não são drásticos, eles são processos onde a gente passa por uma crise e aquele governo cede, ele definha, ele é dividido, ele é tomado por um governo maior e a população passa por um período de estresse adaptativo, onde há guerra, há fome, há escassez de recursos e depois desse período turbulento, a sociedade se reorganiza e então volta a trabalhar de maneira a construir um próximo futuro. E o ciclo se repete. Não é à toa que sabemos que as civilizações se comportam como entidades orgânicas, de fato. Elas possuem um período de crescimento, de multiplicação e de morte. Então há um período estimado para toda a civilização. Existem poucas civilizações que conseguem escapar daquela métrica de 300 a 500 anos de vida. E eu honestamente tenho observado que nós estamos chegando no final do ciclo de vida da nossa civilização. E aí talvez a sua pergunta é, ué, mas Júlio, de onde você tira isso? É do nada? Vamos lá. Veja, eu sou um psicólogo clínico. Assim, tô achando meio estranho esse papo, assim, mas vamos ver qual que é o argumento dele. Eu tô achando que ele tá fazendo isso mais por engajamento no vídeo, assim, e tal, mas vamos ver qual que é o argumento. E eu trabalho muito com pessoas que lidam com problemas cotidianos. Porque veja, quando a gente fala de civilização, a gente fica pensando em coisas muito grandes. Mas eu honestamente acho que o problema não começa no macro. O problema começa no micro, ou seja, no indivíduo. Então, o que acontece? Existe um fenômeno que eu ousadamente decidi nomear de interação fatal, que ele funciona da seguinte forma. Todos nós criamos uma narrativa do mundo. Você tem uma composição do que é o mundo para você e essa composição ela é suportada por argumentos, por crenças, por visões do que está à sua volta. Você acredita que as pessoas são X ou Y, você acredita que o governo é aqui, o assado, você tem uma construção, uma narrativa, um texto que suporta a sua visão do que é o mundo e a realidade à sua volta, certo? No entanto, conforme o ambiente à sua volta começa a se tornar volátil, começa a ficar imprevisível, seja por disrupções tecnológicas, desastres naturais, pressões econômicas, o que pode acontecer é que quando o ambiente começa a mudar muito rápido ou mudar drasticamente em termos de qualidade,
a impressão que pode dar é que a sua narrativa, o texto que você criou para explicar o mundo, não funciona mais. Ok, tá, eu entendi o que ele quer dizer, achei interessante. Quer dizer, eu acho que eu entendi o que ele quer dizer, né? A gente tá falando aqui, então, de uma perspectiva de um momento civilizacional que eu acho uma perspectiva bem interessante, uma perspectiva que eu tenho algum apreço nessa linha teórica, assim, de leitura do mundo. Muitos autores aí serão chamados de pós-modernos, pós-modernistas, né? Pós-modernistas não, né? Pós-modernistas seriam os artistas, né? Mas são pós-modernos. É que eles vão dizer o quê, assim, a maioria desses autores, assim, e tal. O que eles vão argumentar, né? Que a sociedade contemporânea, então, ela tá passando agora por muitas mudanças, seja tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças de sociabilidade. E essas mudanças estão fazendo com que caiam por terra ideias muito que eram antes, então, muito enraizadas, digamos assim, né? Isso já vem de tempos, né? Por exemplo, já o Nietzsche já falava, assim, de uma queda, né, de figuras centrais sociais, digamos assim, né? Uma queda das metanarrativas, alguns autores vão dizer, né? O Lacan fala, então, de uma crise do nome do pai. Então, vários autores vão dizer assim, não, que existiam leis, né, princípios que regiam, então, a organização da sociedade e que esses princípios estão sendo questionados, né? Estão sendo revistos, estão sendo realocados, digamos assim, e que essa realocação, essa revisão, então, essa briga, né, com essas leis, elas estão, então, moldando uma nova maneira de se socializar. Eu vou trazer um exemplo bem simples, assim, que a gente pode pensar muito bem, assim, e que a gente pode olhar para nossa sociedade e ver essa flutuação da maneira e como isso interfere, então. Eu mutei porque minha Alexa falou. Mas assim, é uma questão que pode, então, a gente pode usar de exemplo para pensar isso socialmente. Vamos pensar sobre a sexualidade, né? Sei lá, vamos pensar aí, há 150 anos atrás, que lugar se encontrava a sexualidade humana, né? O Freud, lá no final dos anos 1800, ele entendia, então, né, que ele percebia na clínica dele ali, que foi dali que surgiu a psicanálise, ele entendia, então, que a sexualidade, a repressão da sexualidade em si, era um dos fatores mais importantes que traziam o sofrimento para os sujeitos. Olha só que interessante. Quando Freud vai estudar as histéricas, quando Freud vai estudar os obsessivos, quando ele começa a compreender, formular sua teoria da sexualidade, começa a ouvir as pessoas, ele percebe então que existe uma repressão ali no final de 1800, ali, início da década do século passado, existe uma repressão enorme na sexualidade desses sujeitos. E aqui sexualidade não é só sobre o ato sexual, mas também sobre a maneira de se portar no mundo. Olha só que interessante, né? Que para a psicanálise a sexualidade não é só sexo, né? Sexualidade são vários fatores que a gente pode pensar. Então ele percebe lá no Freud, ele percebe que existe isso, que o fator da repressão é, então, um dos principais fatores que traz esse sofrimento para os sujeitos, né? A repressão. Passam-se os anos, alguns anos aí, né? Uns 50 anos. O Lacan já vai perceber diferente. O Lacan vai dizer assim, olha, com a passagem do tempo aí, com o avanço social, né? Avanço no sentido não necessariamente de evolução, mas que avança, que anda, né? A história. A maneira como as pessoas se relacionam com a sexualidade também tem mudado, né? Então, a gente começa a entender melhor, começa a aceitar melhor as opções sexuais, né? No caso, opções sexuais não, né? Mas as orientações sexuais, né? Para não usar o termo errado, né? Orientações sexuais, então, as pessoas LGBTs e tudo mais. A gente começa, então, a pensar sobre o lugar que os homens, que as mulheres ocupam socialmente. A gente tem um boom aí de críticas, né? Então, as críticas feministas, a posição da mulher socialmente. A gente tem um crescimento vamos dizer assim, da maneira como se pensa um homem socialmente, né? E ele diz também que não, bom, agora nós temos, né, que bom, né, as pessoas talvez, que pessoas que sofriam grandes violências no passado, agora têm uma liberdade de viver melhor e tal, mas não foi só essa liberdade, apenas ter essa liberdade que cessou todos os problemas
emocionais das pessoas, por exemplo, assim, todos os sofrimentos da pessoa. Não. Muitas vezes a própria liberdade, então, de existir agora, esse questionamento também trouxe consigo outras maneiras de sofrer, né? Para resumir isso aqui. A maneira como a sociedade se movimenta, então as questões que surgem na sociedade, elas moldam também como nós nos portamos e como nós sofremos. Hoje nós vivemos aqui agora, pensando no século XXI, então, já quase terminando, caminhando aí para metade para a terceira década aí do século XXI, a gente pensa numa sociedade que perdeu alicerces muito importantes, que antes eram muito importantes, né? Alicerces econômicos, alicerces sociais, alicerces relacionais, né? Que não possam existir sem esses alicerces, mas essas mudanças estão trazendo, então, mudanças na maneira como nós vivemos em sociedade. E trazem novas contradições. Ora, nós tínhamos contradições antigamente, essas contradições foram questionadas, superadas, e socialmente agora temos outras contradições, né? Um mercado de trabalho que mudou drasticamente, né, com as revoluções industriais e agora passando pela nova revolução industrial aí, que a gente já pode dizer, a revolução das IAs, da tecnologia, enfim, que vem mudando drasticamente, um avanço da precarização do trabalho com as políticas neoliberais, principalmente no sul global, né, nos países pobres, né, então, a gente vem tendo crises na família tradicional, digamos assim, seja lá que se essa família tradicional já existiu em algum momento, mas a gente vê então que essa família tradicional é questionada, se surgem novas formas então de viver em família, que trazem novas contradições, né? A gente vê então uma crise também como eu vou dizer assim, nas perspectivas governamentais, nós vemos crescentes movimentos extremistas, né? Porque o que são esses movimentos extremistas, né? Da extrema-direita, neonazistas, enfim. São movimentos que buscam, então, com aquele poder, com aquele movimento, trazer de volta um passado idealizado, mas que naquele passado as coisas funcionavam. Né? O passado do racismo, o passado da misoginia, o passado da repressão. Né? Porque naquele passado, algum grupo lá, que hoje perdeu muitos privilégios, né, se dava melhor. Então nós vivemos hoje num momento social individualista, né? A gente perdeu muito o senso de comunidade, né? A gente perdeu muito a noção de comunitário, a sociedade se reduziu, se atomizou, né? Sim, então nós vivemos, que eu quero dizer no final, né, para não ser mais prolixo que isso, nós vivemos hoje num momento de extrema contradição social. E essa contradição social, né, traz novas perspectivas de vida, né? Vamos continuar aqui com o vídeo antes que eu me perca mais que isso e a gente fique 2 horas aqui conversando. E aí, você entra em um processo de crise existencial. É aí, neste ponto, que o elemento de interação fatal acontece. Por quê? Quando muitos indivíduos começam a ter dificuldade de fazer sentido do mundo, eles, como indivíduos, apesar de serem um só, fazem uma composição coletiva de muitos que estão nesta mesma condição. E aí você começa a perceber que a sociedade está lentamente entrando numa crise existencial coletiva. E os sintomas são evidentes, nós temos vários sintomas mapeados e que são vistos várias vezes ao longo da história, que são desde, por exemplo, um aumento drástico das ações mais nihilistas, ou até mesmo da erotização, da cultura baixa, do abuso de substâncias. Isso se repete várias e várias vezes na história. Muita gente diz que a história não se repete, que ela rima, mas do ponto de vista de fenômenos de civilização, honestamente eu acho que ela repete sim. Tá? E o que eu observo é que nós estamos passando por esse período agora, onde as pessoas não conseguem mais dar sentido ao mundo. Você vê isso na juventude, você vê isso nas pessoas mais velhas, onde tem muita gente que acorda de manhã e não sabe por que acordou. Ele tá ali, ele passa o dia no Instagram, debulhando ali o sistema dopaminérgico dele, aí ele vai lá, trabalha para ganhar um dinheiro que ele usa para comprar porcaria, mas ele não é aquela pessoa que tem uma missão. Ele tá só existindo. Porque, como eu disse ali, né, antes,
muitas desses sistemas basilares que nós tínhamos socialmente, eles foram desfeitos, né? Então, pensando no lugar do idoso hoje, né? Por que o idoso tem tanta dificuldade de se integrar socialmente hoje? Por quê? Porque o mundo mudou muito, muito rápido. São mudanças muito drásticas. Não que as coisas não mudassem antigamente. Mas hoje, o mundo tem mudado muito mais rápido, né? Principalmente com o avanço da internet, das tecnologias, né? Então um idoso que passava, que ele tinha lá tanta idade, lá no século XIX, lá em 1920, e aí em 1930 ele tinha tanta idade, mesmo com todas aquelas mudanças, as mudanças sociais não eram tão grandes, ou pelo menos tão acentuadas quanto são hoje. Olha para o mundo que era 10 anos atrás, e há 20 anos atrás. É muita mudança, muito rápido. Eu atribuo principalmente as mudanças tecnológicas, né? As mudanças tecnológicas têm evoluído cada vez mais rápido e têm trazido novas perspectivas. Então esses idosos têm dificuldade de se ligar com esse mundo, porque esse mundo já não, o mundo que eles viveram já não existe, e eles não estão conseguindo dar vazão para essa necessidade de ligação atual. Além do mais, além disso, para piorar, nós temos uma constante, já há muitos anos, deteriorização de mecanismos sociais que busquem, então, a integração dos sujeitos, né? Nós temos, como eu disse antes, ali uma atomização do sujeito. Nós temos um movimento, um movimento social, assim, no sentido de que a sociedade se move para isso, né? Não que sejam isso ativamente, mas assim, ela está se movendo desse jeito, em que os espaços sociais são cada vez mais diminutos ou estão acabando, né? Não se veem mais, então, pessoas ocupando as praças, por exemplo, né? E por N motivos, por segurança, por falta de tempo, sei lá, qualquer motivo que for, mas assim, não se vê mais pessoas ocupando praças para socializar. Você vai na praça ocupar o seu lugar individual. Você vai no bar ocupar o seu lugar individual. Você não vai mais a esses lugares para socializar. Não, você socializa no máximo com o seu amigo, com o seu namorado, ali, pessoas muito próximas, né? Então a gente vê que é uma sociedade que cada vez mais prioriza, então, a individualidade, prioriza pensamentos como o dele, assim, que eu não compactuo, assim, de melhoramento, né, assim, de buscar o aperfeiçoamento pessoal e tal, né? Porque isso, pra mim, cai numa lógica muito utilitarista do sujeito, do próprio sujeito, né? Como se pra você estiver vivendo uma vida digna, você tem que estar sempre melhorando e buscando o melhor pra você e tal. Às vezes a pessoa não quer buscar o melhor, às vezes a vida dela tá ok, ela sendo medíocre, entendeu? O radical da palavra medíocre é médio, né? Mas enfim, então a gente vê processos sociais, N processos sociais, que vão acentuando, então, essa singularidade da comunidade. A comunidade se perdeu, né? A comunidade, né, se perdeu. Agora somos seres que ocupam individualmente pequenos espaços sem contato com os outros seres, né? Ele tá só ali, pulando de uma coisa para outra, só que é como se ele estivesse num lugar onde ele não tem direção para ir, ele está só flutuando na existência. Talvez um exemplo mais palpável seja, qual foi a última vez que você pensou que valeria a pena defender o seu país, por exemplo? Esses sintomas de que talvez você tenha respondido assim, meu Deus, Júlio, nunca, ou nossa, hoje em dia nunca. Esses sintomas são um sintoma de fragmentação da percepção coletiva e uma individualização do sofrimento, que vai deixando o indivíduo cada vez mais afogado dentro da sua própria crise, de não entender onde ele está. Isso, naturalmente, vai reverberar nos grandes sistemas. Afinal, economia nada mais é do que comportamento humano. Então, indivíduos atordoados que não sabem para onde estão indo e não têm estímulos suficientes para construir legado, dificilmente vão criar um cenário econômico saudável. E logo, um cenário econômico ruim pode consolidar o colapso daquela civilização. É por isso que tudo começa, na minha concepção, nesse pequeno momento de interação fatal, onde as coisas sobrepõem a nossa capacidade de explicação e a gente fica travado e então a gente prefere ficar parado. E aí
Obviamente, quando você não faz escolhas, a vida escolhe por você e nem sempre é o que você gosta. Isso aconteceu ao longo da história por várias vezes e eu honestamente mergulhei nisso de uma forma um pouco mais intensa do que eu gostaria. Entrei numa espécie de hiperfoco, usando a palavra da moda agora, e não só pensei muito sobre isso, como escrevi um livro derivando dessa ideia central. Se você não sabe, eu já fiz um livro, que é um livro de ficção científica, onde eu fiz por diversão, e depois disso eu fiz um evento em São Paulo chamado Entre a Honra e o Nada, um seminário onde eu expliquei essas minhas teses para a maior parte das pessoas que estavam lá, e depois disso eu pensei, cara, eu vou fazer um resumo desse seminário para oferecer para as pessoas. Meio que não virou um resumo, virou um livro, porque eu fui alongando o conceito e aprofundando a ideia. E esse livro, ele não só fala do colapso civilizacional, como ele trata, ele na verdade é dividido... Eu percebo, assim, né, como ele vai falando, que ele está simplificando talvez uma ideia mais complexa que ele tem, né? E toda vez que a gente simplifica demais alguma coisa complexa, a gente tende a erros, né? E eu não acho que ele queira ter dito isso, assim, né? Mas eu acho que ele, talvez nesse livro, ele consiga, então, argumentar melhor, né? Ele deve trazer referenciais de autores, de onde ele está tirando isso, né? Porque, assim, o que eu falo aqui, por exemplo, né? E eu imagino, eu consigo perceber nos próprios vídeos, outros vídeos que a gente já assistiu dele, assim, ele não fala só pela convicção da cabeça dele, né? Ele é um cara que parece ser bem embasado no que ele estuda, né? Então, assim, eu não entendi direito o que ele tá querendo dizer, tal. Algumas coisas, assim, me parecem meio dúbias, enfim. Mas eu acho que deve ser interessante esse livro dele, né? Quem sabe um dia possa ter acesso, né? Tem 4 movimentos. Nós temos o colapso civilizacional, temos o segundo movimento que fala sobre dor e sofrimento, como enfrentar uma existência humana com dor e sofrimento de uma forma que faça sentido. O terceiro movimento fala sobre a construção de honra, para que você possa estruturar uma vida honrada, a capacidade de você criar um que nós estamos seguindo e quais são os fatores que jogam nesse tabuleiro de... Eu acho que agora ele tá só fazendo uma propaganda do livro dele, né? Enfim, então quem quiser saber mais do livro dele, eu vou deixar o link original do vídeo, pode acessar. Ele provavelmente deve ter deixado lá outros links para acessarem, para adquirir o livro, né? Mas enfim, eu acho que eu fui um pouco prolixo nesse vídeo, talvez não foi o meu melhor vídeo, mas talvez quem conseguiu chegar até aqui deve ter entendido o que eu quero dizer, ou se não entendeu também, comenta aqui embaixo, diz assim, ó, falou baboseira, falou bobagem, né? Não tem nada a ver isso aí que tá dizendo, às vezes eu posso ter errado também, né? Não sou senhor da verdade, não tô aqui pra cometer erros também, como qualquer outro ser humano. Enfim, no mais, se vocês gostaram do vídeo, acharam minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Se você eventualmente está passando por alguma questão, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, eu deixei aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a compreensão de todos e a visualização. Forte abraço a todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo.